Olá! O episódio de hoje vai ser mais um da série Filosofando com Pernas pelo Mundo. Isso aí. E o tema de hoje, então, vai ser obsolescência programada ou planejada. Não sabe o que é isso? Quer saber mais? Então vem com a gente! Bom, o nosso cenário de hoje, né, é o jardim aqui da casa de uma apoiadora. A gente está aqui na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Até a semana que vem, mas isso é assunto para um outro vídeo. O vídeo de hoje, então, é sobre obsolescência programada ou planejada, que significa o quê, né? Quando um produto é lançado no mercado, já programado, né, desenvolvido para durar pouco tempo, obrigando, então, o consumidor a descartá-lo, né, e comprar outro. Isso não é legal, né? E a gente vai falar bastante sobre isso, né? Por que que não é legal. Exatamente. E o primeiro caso que se tem notícia, ele aconteceu no início do século XX, por volta de 1905, mais ou menos, com as lâmpadas, né? Um cientista inventou um filamento que durava bastante tempo de uma lâmpada, né? Que ela duraria muito mais do que o normal, que estava durando na época, e foi mostrar para as empresas que fabricavam lâmpadas, e as empresas odiaram aquilo. Ele achou que ele estava fazendo um trabalho excelente, e o tiro dele saiu pela culatra, porque as empresas odiaram e disseram: "Otto, não me aparece que essa lâmpada que dura aqui, porque isso aí vai dar problema, que as pessoas vão comprar e vão demorar muito tempo para vir comprar outra", né? Inclusive teve uma reunião secreta em Genebra com vários fabricantes de lâmpadas da época, proibindo que esse projeto fosse concretizado e limitando que as lâmpadas só pudessem durar até 1000 horas de uso. Se algum fabricante fizesse uma lâmpada que durasse mais tempo, ia tomar uma multa muito grande. Foi assim, na verdade, que se formaram os cartéis, né? Exatamente. E aí existe até hoje ainda, né, uma lâmpada que está acesa há mais de 100 anos, né, desde 1901. Ela está acesa num corpo de bombeiros da Califórnia, né? Isso. E inclusive foi feita uma festa de aniversário de 100 anos da lâmpada em 2001, com direito a bolo, quase 1000 pessoas compareceram, e parabéns para você, para a lâmpada também. Então, infelizmente, né, essa lâmpada aí é a única que se tem notícias, né, que sobreviveu a esse projeto. Na época, né, os economistas achavam que os produtos de muita durabilidade, eles não favoreciam a economia, porque as pessoas justamente compravam uma vez e não comprariam tão cedo novamente, né? E quando a gente descobriu isso, acho que foi um fator que reforçou o nosso minimalismo, né? O minimalismo do nosso estilo de vida, né? Exatamente. Eu não sei se você já sabe ou não. Inclusive, deixa aqui nos comentários para nós se você já sabia. Isso aí a gente vai contar mais casos depois. Mas quando eu fiquei sabendo disso, eu me senti um trouxa, né? Que eu tô comprando um produto que o cara lá já planejou quando que vai estragar para eu precisar comprar outro. E eu fiquei tão bravo que daí sim eu não quis comprar mais nada, né? Ah, vocês vão fazer coisa para estragar e eu ter que comprar de novo, então eu não quero comprar mais. Isso é muito comum, e agora o Miguel vai dar novos exemplos, né, de como isso vem acontecendo na nossa sociedade. Exatamente, né? Então, outros casos que aconteceram foi com as impressoras, por exemplo, né? Isso aconteceu bastante na década de 90, nos anos 2000 ali, que as impressoras normalmente davam problema e estragavam, né? Então aconteceu um caso nos Estados Unidos que o rapaz, não foi nos Estados Unidos, desculpa, foi na Europa, que o rapaz estragou a sua impressora, né? Não imprimia mais, e ele levou para uma assistência técnica para ver o que acontecia, para consertar a impressora, né? Ele passou em 3 assistências técnicas e os 3 recomendaram que seria melhor ele comprar uma impressora nova do que consertar aquela que não estava imprimindo mais, né? Porque seria mais caro consertar do que comprar uma nova, né? Sairia 100 euros para consertar e uma nova estava 70. Então, opa, vou comprar uma nova que é mais barato que eu consertar. Só que é o seguinte, ele não se entregou, né, para essa opinião, e foi atrás para tentar consertar a impressora dele para não comprar outra. O que ele fez? Ele descobriu com um hacker que a empresa tinha fabricado a impressora para imprimir um determinado número de cópias, por exemplo, 15.000 folhas. E depois daquilo ela bloqueava, né, uma peça lá dentro e parava de imprimir. E o pessoal, induzindo a obsolescência programada, queria que ele comprasse outra. O que ele fez? Ele entrou em contato com esse hacker disponibilizou um software para ele, né, um aplicativo que zerava esse contador, né? Quando chegou 15.000, ele botou um aplicativo, zerou de 15 para 0, voltou a imprimir de novo e não precisou nem consertar e nem comprar uma nova.
Então é uma FDP do caramba essas empresas que fazem isso, né? Outro caso bem comum foi da Apple com o seu iPod. Sim, isso aconteceu nos Estados Unidos, daí um rapaz comprou o seu iPod com muito sacrifício por seus $500 e usou um tempo ali, 1 ano e pouco, e a bateria deu problema. Ele entrou em contato com a assistência técnica da Apple e a assistência disse que não tinha o que fazer. Ele não poderia trocar só a bateria, ele teria que comprar um iPod novo. Ele ficou bem bravo também, indignadão, e fez um vídeo junto com seus amigos e espalhou por toda a cidade, né, cartazes dizendo, onde tinha propaganda da Apple, né, dizendo que não era para comprar iPod porque a bateria durava 1 ano e meio e não era possível trocar, né. Esse vídeo viralizou, né, na internet e uma advogada viu, né, esse vídeo e entrou com um processo contra a Apple pedindo que indenização, né, para todas as pessoas que tinham iPod, que aquilo não era possível, né, ser feito, a pessoa ter que comprar um novo só porque a bateria deu problema. Em tão pouco tempo, né? Na verdade, tão pouco tempo de uso, né? Isso, exatamente. Então, a Apple foi obrigada a indenizar todas as pessoas que entraram com o processo e refazer, né, o iPod para que pudesse ser trocada a bateria só quando ela estragasse, né? Esses são apenas 2 dos exemplos, né? Existem vários outros exemplos aí de obsolescência programada e nenhum deles é muito legal de saber a história, né? Porque não é muito interessante tu saber que está sendo enganado, né? Uhum. E assim, para além, né, do prejuízo no bolso da gente, existem outros malefícios, né, desse descarte descontrolado. Imagina se cada um de nós, né, descartáramos todos os eletrodomésticos e eletrônicos, né, que a gente consome no dia a dia, com essa frequência, né, com que eles são programados, o prejuízo para o meio ambiente. Mas antes da gente continuar falando, né, sobre os prejuízos e malefícios do descarte descontrolado, em função dos objetos serem programados para estragarem, né, para travarem, existe um outro tipo de obsolescência programada que na verdade é psicológica. A obsolescência psicológica, ela é uma armadilha do marketing, né, do designer, feita através da publicidade para nos convencer, né, para seduzir aí os consumidores a substituírem seus objetos, né, seus utensílios aí, estando em perfeito uso, apenas por uma questão de se sentir ultrapassados, né? Então, assim, lançam um novo produto com um designer novo, mais né, bonito, com algumas funções a mais, pouca coisa, né? E aí o que acontece? A pessoa já fica se sentindo ultrapassada e acha que precisa ter aquele objeto novo, né? E aí, de novo, velho já vai pro novo descarte, ali. Isso também é muitíssimo comum, né? O marketing e a publicidade, eles criam muitas armadilhas pra gente e muitas vezes a gente cai sim, sem nem perceber, né? Eu mesma, durante muito tempo, tive o celular, né? Conta de telefone, do meu telefone celular. E o que acontece? Eu pagava uma quantidade que não era pouca, né? Uma mensalidade ali para ter aquele número infinito de horas de ligação que eu nem usava, e a cada não sei quantos meses me ligavam da operadora dizendo que eu tinha sido contemplada por ter sido uma boa cliente, não sei, né, a ganhar um novo aparelho. E claro, das primeiras vezes eu achei ótimo, porque eu ia ganhar um aparelho novo, mais moderno, enfim, né, dentro do que meu plano oferecia, eu podia ir lá e escolher um modelo que eu quisesse. Até perceber que eu estava acumulando vários aparelhos em casa. Chegou uma hora, porque assim, os meus aparelhos, eles continuavam funcionando, e mesmo assim eu era contemplada com um modelo novo, né? Chegou uma hora que eu já estava com 3, 4 aparelhos guardados em casa, não sabia nem o que fazer, na verdade, né? E quando a operadora me ligou oferecendo de novo, eu disse, olha, na verdade não precisa, muito obrigada, né? E logo em seguida também acabei trocando da modalidade de conta para, como é que se diz? De cartão. Cartão, isso, que eu achei mais vantajoso.
O legal é que alguns países começaram a se dar conta disso, né, e começaram a criar regras para controlar, né, essa obsolescência programada. A França, em 2015, né, foi o primeiro país a se posicionar e criou uma norma que define a obsolescência como crime. Isso, e um dos principais problemas, né, é realmente o lixo gerado ao meio ambiente, pois esses objetos que são descartados, eles poderiam ser reciclados, né, mas na maioria das vezes não são. E o pior de tudo, que é enviado containers da Europa e dos Estados Unidos, containers e mais containers de lixo eletrônico para Gana, na África, tornando o país uma grande lixeira do mundo. Então isso aí é muito triste de saber, né, que eles descartam o seu lixo em outro país e não se responsabilizam, as grandes empresas, né, provocam tudo isso de estragar o equipamento antes e ainda não se responsabilizam com o lixo que foi gerado em reciclar e tentar ser reaproveitado ele de outra forma, né? Quem aqui, né, não tem em casa aí um celular, um computador velho que não sabe onde colocar, né? Eu, inclusive, fiz uma pesquisa uma vez para tentar localizar as empresas, saber o que fazer com o lixo e, por experiência própria, eu sei que não é muito fácil fazer esse descarte, né? Então, né, a gente sempre fala que cada um de nós pode fazer a sua parte, né, nesse processo todo de descarte, e a gente tem algumas dicas agora para dar para você ajudar aí da sua casa, né, a combater a obsolescência programada. E a primeira delas é o consumo consciente, né? Pense bem antes de comprar um produto novo, né? Se você realmente precisa dele, se você vai usar todas aquelas funções que ele oferece, se não dá para usar o modelo antigo que você tem em casa, enfim. E se você realmente precisa, né, consumir um novo produto, procure pelos produtos que possuem selos. Hoje em dia, algumas empresas já produzem, né, fogões, geladeiras, enfim, identificando ali que esse produto é mais duradouro, que ele é facilmente consertável, né? Então, assim, é possível hoje em dia, mesmo comprando um novo produto, você ser um pouco mais responsável e consciente. Isso, né? E procure as empresas que têm responsabilidade sustentável, né? A empresa que tenha recursos para que você possa devolver o seu equipamento que está estragado, que estragou, que você não tem onde colocar, né? E ela seja responsável por essa reciclagem, né? Outra dica é você não se convencer, né? Como o exemplo da impressora que eu dei, que o rapaz foi em 3 assistência técnica e os 3 disseram que ele deveria comprar uma nova. Ele não se convenceu, ele tentou ele mesmo consertar, né? Faça você isso também, né? Tente consertar o que estragou, procure na internet. Hoje em dia é muito fácil, né? Você pode botar no Google, ali no YouTube, como consertar tal coisa. E tentar abrir o equipamento e ver se você mesmo não pode consertar. E a última dica é tentar reciclar o que você não utiliza mais, né? Ou transformar aquele objeto que você tem, que estragou, em outra coisa, né? Num vaso ou qualquer outra coisa. Esses dias eu vi, amor, que a gente adora essas coisas de decoração com objetos reciclados, né? Luminárias com com o galão aquele da máquina de lavar. Isso, pode ser. Sabe quando a máquina estragou, não tem mais Ou a gente já viu máquinas de lavar e geladeiras que foram transformadas em lixeiras, né? Então, você está reutilizando ou dá para alguém que vai precisar, né? Enfim, é isso aí. Bom, essa temática de hoje, né, da obsolescência programada, ela está intimamente relacionada ao tema também do minimalismo, né, e ao estilo de vida mais simples, né, que é esse que a gente já vem assumindo aqui faz alguns anos. Isso. A gente espera que tenhamos aí contribuído um pouquinho, né, com a sua conscientização, né. Esse tema ele é bem comum na internet, você pode encontrar vídeos, documentários, né, não pare por aqui, continue pesquisando que você vai se surpreender, né, com o tamanho de exemplos de produtos que estão por aí ao nosso redor. É isso aí. Se você não viu o vídeo, a gente já fez um sobre minimalismo, né? Vou deixar o link aqui no card e na descrição também para você dar uma conferida. E é isso aí. Não esqueça de deixar aquele like para nós se gostou desse vídeo. Se você tiver outras dicas, né, e sugestões de temas para a gente abordar aqui, por favor, deixe sugestões aqui embaixo, né, nos comentários do YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!